Atenção, queridos ouvintes! Bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, inigualável, magnífico podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda sexta-feira às 20 horas contarei um crime baseado num fato real. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos comentários e aos novos inscritos do último podcast. Inscreva-se, deem like, comentem, divulguem e ajude o canal a continuar crescendo. No último podcast, falamos de uma assassina esquecida de Mussolini, chamada Violet Gibson, a irlandesa que atirou no Duce. Essa mulher podia ter mudado a política mundial. Em 7 de abril de 1926, Violet Gibson realizou um ataque ao líder fascista Benito Mussolini. Esse foi o último podcast. Hoje, começaremos uma série de podcast sobre um solitário no meio da multidão. Adolf Hitler teve um impacto terrível na história do século XX. Mas como é que ele se tornou um ditador que mergulhou o mundo numa catástrofe com uma guerra devastadora e o Holocausto? Quem era? Como ele chegou a esse ponto? No texto de hoje, tentaremos elucidar essa pergunta. Uma olhada no seu currículo revela que Hitler vagou sem rumo pela infância e juventude e finalmente encontrou uma base na ideologia nacional-socialista, como ele fundou o Partido Nazista e acabou com sua vida em 1945. Inúmeros artigos escritos, livros tratam do fenômeno de Adolf Hitler. Entre os mais importantes estão as obras de Joachim Seefest, Hitler, Alan Bullock, Hitler, um estúdio do tirano, e Jan Kerhaf, Hitler, 1989, 1936, 1936, 1945. Se quisermos compreender como Bullock o chama, uma das carreiras mais enigmáticas e invulgares da história moderna, temos que olhar mais de perto a vida daquele futuro ditador. No entanto, inicialmente não havia nada que indicasse que um dia ele seria capaz de determinar o destino do mundo. Fest, o outro historiador, portanto, chama os primeiros 30 anos de Hitler de uma vida sem rumo. Mas como Adolf Hitler se tornou um ditador? Isso começou em 20 de abril de 1889. Adolf Hitler nasceu em Braunau, um rio na Áustria. Ele cresceu com sua irmã Paula e seus 2 meio-irmãos, Alois e Angela. A mãe de Hitler, Clara, era uma mulher simples que trabalhava como empregada doméstica junto com o seu futuro marido, Alois Hitler. Por nascer fora do casamento, Alois Hitler usou o sobrenome Schick-Gruber por quase 40 anos. Dois irmãos foram considerados os pais. Olha isso. Johann Nepomuk Hitler e Johann Georg Hitler. Seu sobrenome é provavelmente de origem tcheca e pode ser encontrado em diversas variações na região natal de Hitler. Então, os sobrenomes não se sabe direito.
Aparentemente houve um erro quando Alois mudou seu nome, já que Hitler, com I, foi inserido como nome, novo sobrenome. O interessante é que o próprio Adolf Hitler nunca soube quem era seu avô. E havia rumores de que seu ancestral podia ter sido judeu, embora isso agora seja considerado desmentido. Alois Hitler era funcionário da alfândega e sua terceira esposa, Clara. Ele morreu em 1903, ela 4 anos depois. Devido a muitas mudanças que o trabalho do seu pai implicou, Adolf Hitler frequentou várias escolas primárias, onde obteve boas notas. Quando frequentou a escola secundária em Linz, suas notas pioraram drasticamente. Ele sentou-se várias vezes no fundo da sala, mudou de escola. Mas isso não o ajudou. Hitler desistiu por relutância e por ser mimado, escreveu o historiador Fest. No entanto, ele teve uma infância decisiva na instituição educacional de Linz e em sua atmosfera nacionalista. Essa instituição educacional chamava-se Leopold Pötsch. A eloquência de Pötsch obviamente impressionou o jovem Adolf Hitler, segundo o historiador Fest. O sentimento contra a monarquia do Danúbio, com sua mistura de povos e raças, bem como a atitude antissemita básica de Hitler, sem dúvida, vieram desta época na escola já. Depois de deixar o ensino secundário sem qualificação nenhuma, Hitler quis dedicar a sua vida à arte. Sua mãe recebia uma pensão generosa, então Hitler não via necessidade de ter um emprego regular. Em vez disso, ele morava com a mãe em Linz. Foi lá que ele começou a ler literatura étnica em 1905. Hitler entrou em contato com um de seus modelos quando adolescente. Ele gostava de ir à ópera e estava particularmente entusiasmado com as obras de Richard Wagner. Em 1907, mudou-se para Viena e candidatou-se à Academia de Belas Artes de lá. Sem sucesso. Após a morte da sua mãe, ele retornou brevemente para Linz no início de 1908, onde se candidatou novamente à academia. Não foi aceito. No entanto, com a herança do papai e da mamãe, bem como a pensão de órfão, ele conseguia viver muito bem sem trabalhar regularmente. Mas apenas por um período limitado. Por volta de 1909, 1910, ele foi forçado a viver em albergues para moradores de rua e masculinos, claro. Ocasionalmente, ele fazia um dinheirinho com a venda de desenhos e aquarelas. Durante esse período, ele leu cada vez mais escritos antissemitas e lidou intensamente, como diz o historiador Fest, com 3 figuras ideológicas chaves em seus anos de formação. O fundador do movimento pan-alemão, Georg von Schönerer, o prefeito de Viena, Dr. Karl Lübner, e o compositor Richard Wagner. Ele tinha uma história semelhante com esse último aí, o Richard Wagner, por exemplo. A identidade desconhecida de seus ancestrais, pelo menos na época, o fracasso escolar e o ódio dos judeus. Lübner, o prefeito, também tinha opiniões antissemitas, que proclamava eloquentemente como ao povo. Georg von Schönerer impressionou Hitler com o programa do movimento pan-alemão. O antissemita defendia a
transformação do Estado multiétnico da Áustria-Hungria numa nação em que viviam apenas pessoas de língua alemã e se juntou ao Reich alemão. Os apoiadores de von Schönerer chamavam-o de líder e cumprimentavam-se aos gritos de Heil. A jornalista Hannah Arendt classificou-o como o pai espiritual do futuro ditador. Dá para entender muita coisa, né? Em 1913, Hitler mudou-se para Munique, provavelmente também para evitar o recrutamento austríaco, né? No entanto, ele foi rastreado pela polícia e foi convocado para a Áustria. Mas foi classificado como impróprio para portar armas. 1914, embora ainda fosse austríaco na época, só tenha recebido a cidadania alemã em 1932, ele ofereceu-se como voluntário para o serviço militar no exército da Baviera. Quantas mudanças, né? Ficou claro para o historiador Kirchhoff que em 1914 Hitler estava totalmente comprometido com uma causa pela primeira vez na sua vida. Como escreve o historiador Fest, em contraste com as experiências dolorosas dos anos anteriores, a guerra foi a grande experiência educacional positiva para Adolf Hitler. Ele permaneceu no Reichswehr até 1920 e, após a Primeira Guerra Mundial, participou de cursos de propaganda, onde seu talento oratório se tornou evidente. Nesse contexto, ele foi ensinado por acadêmicos nacionalistas alemães, pan-alemães e antissemitas, incluindo Gottfried Feder, que aparentemente lançou as bases para o esforço de Hitler para fundar um novo partido. Isso aconteceu tudo muito rapidamente. Como oficial de ligação de um departamento do Reichswehr, Hitler teve que mobilizar e monitorar grupos políticos e, assim, deparou-se com o Partido dos Trabalhadores Alemães, DAP, onde finalmente encontrou um lar político. Seus objetivos incluíam a rejeição da democracia, o ódio a judeus e marxistas e a retaliação ao Tratado de Versalhes. Como membro, Hitler praticava sua retórica a eventos partidários e treinava como cativar o público. Ele trabalhou em um programa de 25 pontos para o partido, que foi renomeado, então, como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, em 24 de fevereiro de 1920. No ano seguinte, como seu novo presidente foram-lhe atribuídos amplos poderes. E aí ele começou a trilhar o caminho político para tomar o poder. Em 1923, houve caos na República de Weimar devido a tentativas de golpe de esquerda, inflação e esforços separatistas. Ali, Hitler viu que era o momento certo para tomar o poder. Na noite de 8 de novembro de 1923, ele e seus apoiadores invadiram uma reunião do Bürgerkreuz Keller de Munique, que contou com a presença do comissário do Estado da Baviera, general Gustav von Kahr, e vários ministros. Ele recebeu a promessa de Kars de que queria participar de um governo liderado por Hitler. Horas depois, porém, von Kahr caiu fora. No dia seguinte, Hitler e milhares de seus seguidores queriam levar a cabo a derrubada. No entanto, a polícia bávara frustrou esses planos ao deter os golpistas sob a mira de armas.
Hitler fugiu e foi preso 2 dias depois. Juntamente com outros participantes do golpe, Hitler foi acusado de alta traição em fevereiro de 1924 e condenado a 5 anos de prisão. Na fortaleza de Landsberg, ele escreveu o primeiro volume da sua obra, Mein Kampf, no qual retratou suas ideologias antidemocráticas e antissemitas e planos para a eventual tomada de poder. O volume 2 apareceu em 1926. Ele foi libertado cedo da prisão, no final já de 1924. 1925, na NSDAP, banido após a tentativa de golpe, foi fundado novamente. Nas eleições para o Reichstag em 1928, o partido recebeu 2,6% dos votos. Mas a partir de já 29, cresceu em popularidade à medida que a República Weimar começou a vacilar por causa da crise política global. 1931, o presidente do Reich, Paul von Hindenburg, encontrou-se com Hitler pela primeira vez, depois de o NSDAP ter se tornado o segundo maior partido nas eleições de 1930. Foi muito rápido. Em 13 de março de 32, Hitler recebeu 30,2% dos votos no primeiro turno das eleições presidenciais do Reich. No segundo turno, em 10 de abril, ele já recebeu 36,8%. Questão de nem 5 anos, 4 anos. Hindenburg foi reeleito para o cargo com 53%. Em agosto de 32, ele rejeitou a exigência de Hitler de ser nomeado chanceler. O NSDAP tornou-se a força mais forte nas eleições do Reichstag em 31 de julho, com 37,3% de votos. Depois que Hindenburg dissolveu o Reichstag em setembro, as eleições foram realizadas novamente em novembro de 1932. Também dessa vez, o NSDAP foi o partido mais forte, com 33,1% dos votos, apesar de ter perdido muitos votos. 30 de janeiro de 33, Hindenburg nomeou Hitler como chanceler. Embora Hitler conhecesse muito bem e seduzisse retoricamente cada vez mais pessoas, a partir da década de 20, ele já havia levado uma vida solitária. Na verdade, ele era muito tímido em relação a contato. Quase não tinha amigos, especialmente mulheres. Em 1931, ele teria tido um relacionamento com sua sobrinha, Angelika Raubal, conhecida como Kelly, que supostamente se matou com sua pistola em 1931. Então começou o seu relacionamento com Eva Braun, mas ele não o viveu publicamente. Ele se casou com ela poucos dias antes de cometerem suicídio, quando a derrota alemã se tornou aparente nos últimos dias de guerra. Adolf Hitler suicidou-se em 30 de abril de 1945. Essa é a sequência de alguns podcasts onde falarei de Hitler, da sua história, das tentativas que ele sofreu de assassinato.